amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja transbordando em nossos corações, amém? É bom demais estar na casa do Senhor nesse domingo. Eu pensei que ia ser quente, aí de repente esfria, né? E venta, e a gente tinha planejado um tipo de roupa para hoje de manhã, já mudei, mas meu casaco já está ali, caso venha nevar nessa manhã, então eu já estou preparado. Mas meus irmãos, é bom estarmos aqui. Eu estou acalmando meu coração, porque amanhã já começou intensa. Estivemos ali agora no sepultamento do sobrinho da nossa irmã Graça e primo da nossa irmã Tamires, que vai ser recebida como membro nessa manhã, né? Então, nós tivemos uma atividade agora pela manhã aqui, que foi para a recepção dos novos membros. Eles fizeram uma prova, que a gente sempre prepara eles para fazer uma prova antes de chegar aqui na Assembleia. Quem já foi recebido como membro já sabe o que é que acontece nessa prova, né? Uma prova especial. Daqui, eu e o nosso diácono Célio, e estivemos também o Diego nesse velório e sepultamento, e agora estamos aqui. Então eu estou respirando para a gente estar meditando na palavra do Senhor nessa manhã. Mas eu quero agradecer a presença de alguns irmãos que estão nos visitando. Temos a presença aqui da Marcília, a Alessandra, o Marcos. Onde está a Marcília? Dá um tchauzinho aí. Marcília está conosco, está ali. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A Alessandra e o Marcos também estão ali. Que bênção ter a presença de vocês aqui nessa manhã. O Oséias também está conosco. Cadê? Está ali, seja bem-vinda em nome de Jesus. Quem está aí perto, dá aquele cumprimento, aquele abraço. Aliás, irmãos, vocês falaram com quem está perto de você? Então, fala com quem está atrás de você, diga, olha, que bom adorar o Senhor junto com você nessa manhã. Fala com quem está na frente também. Nós louvamos a Deus, irmãos, pela vida do nosso irmão Lúcio. Fica de pé aí, Lúcio, por favor. Fica de pé aí, rapidinho. Não sei se os irmãos lembram. Domingo passado ele estava aqui no culto da manhã. Tivemos a nossa convocação solene. E ao sair do culto, né? Ele foi socorrido, estava lá na Unimed, e nós oramos aqui por ele durante a nossa convocação solene. Havia uma suspeita de ser um infarto, alguma coisa assim, mas graças a Deus não foi nada disso, né, Lúcio? Graças a Deus, nós fomos até lá no hospital e graças a Deus ele está aqui conosco nessa manhã. Podeis sentar, mas chegando aqui eu fui até ele e disse, Lúcio, para de dar susto na gente, vice? Mas louvamos a Deus por você estar aqui de novo nessa manhã para celebrar o Senhor. Meus irmãos, 2 recados antes da gente meditar na palavra do Senhor, mas você já pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Primeiro recado, hoje à noite, no culto da noite, nós teremos um musical do nosso coro infantil. Então, você é convidado, vai ser um momento muito especial das crianças louvando e adorando ao Senhor. Então, hoje à noite tem um musical das nossas crianças. E, como foi dito pelo nosso irmão Alcides, próximo domingo, a nossa celebração de culto vai ser em ação missionária, ou seja, no sábado à noite vai chegar aqui na Semel a nossa segunda carreta missionária dos batistas brasileiros, que é uma carreta preparada para atendimento odontológico, atendimentos médicos. Então ela vai estacionar no sábado à noite.
E domingo, começando 7h30 da manhã, é para a equipe. A gente vai chegar aqui, a gente vai ter um café da manhã para a gente estar preparado para essa ação missionária. A gente vai se preparar nas equipes, se dividir nas equipes, e nós vamos receber a nossa comunidade, né, do nosso bairro. Vai ter gente também que já estou sabendo de Vila Flórida que vai vir, lá do Pindorama, lá do Terra Livre, se eu não me engano também de São José do Barreiro, eu preciso confirmar isso, mas para fazer atendimentos. Eu não vou confirmar agora, minha cabeça está a mil, eu não lembro tudo que a gente vai ter de médicos, mas eu sei que vai ter muita coisa, muita coisa. Inclusive, atendimento odontológico, alguns médicos, né? E vamos ter corte de cabelo o dia inteiro, vai ter algumas coisas de beleza aí que o povo entende como fazer. Vamos ter um impacto evangelístico de criança, é o dia inteiro. Nós imprimimos 3.000 folhetos da nossa igreja, aquele folheto que nós elaboramos, e vamos distribuir no bairro. Então vai ter uma ação evangelística durante o dia inteiro. E vamos ter o nosso almoço missionário. Então, mesmo que você não venha para trabalhar, talvez não vai poder estar, venha comprar o seu almoço, né? Porque nós vamos estar também tendo esse almoço missionário para a nossa oferta de missões nacionais. O almoço vai ser comprado aqui, quem estiver trabalhando vai comer por aqui também. E à noite, nós vamos fazer pela primeira vez um culto evangelístico lá fora, porque a carreta, ela tem todo esse preparo odontológico, médico, mas tem também uma parte que é exatamente para fazer um palco, onde a gente vai realizar um culto evangelístico às 19 horas da noite. Então, nosso culto de manhã e a EBD de manhã não vai acontecer aqui dentro, vai ser na prática. Os meus alunos têm que estar aqui, os professores aí cobrem seus alunos da EBD, e você que está no culto, vem também ajudar. Nós precisamos de gente para todas as equipes, ok? E à noite nós vamos fazer um culto ao ar livre. Já alugamos 500 cadeiras, nós vamos convidar a comunidade, vai ser um culto à noite ali ao ar livre, e vai estar um clima extremamente agradável, amém, irmãos? Vamos orar por isso, em nome de Jesus. Meus irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 39, você fica orando aí, você fica lendo a Bíblia orando, Deus abençoe esse pastor, meu coração está a mil aqui. Meus irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao 39, 32 ao 39. A palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 10. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, também para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam, o que é que está dizendo ali? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Vamos ler juntos os 2 últimos versículos? Mas o meu justo viverá pela fé,
e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Vamos juntos? O próximo versículo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Você crê nisso? Pai, nessa manhã em que nos reunimos, uma manhã de alegria, uma manhã em que nós celebramos também o recebimento de novos membros na igreja, o momento em que nós tomamos decisões que têm sido ditas ao meu coração pelo Senhor, que são decisões que certamente impactarão gerações no futuro. Ah, Pai, nesse dia nós pedimos, fala ao nosso coração, que o Senhor possa preparar o nosso coração para as tomadas de decisões baseadas na Tua vontade. E que possamos glorificar o Teu nome em tudo que nós fizermos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é uma igreja que vive pela fé. Ou uma vida pela fé. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Quando nós olhamos para esse texto, principalmente os 2 últimos versículos, a afirmação dele é: o meu justo, o justo de Deus, viverá pela fé. E olha o que é que ele diz: se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Aí vem uma declaração que eu acho que eu vou colocar como divisa para a nossa igreja. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Essa palavra Deus foi falando no meu coração há alguns dias, e a semana inteira eu fui lendo, estudando esse texto, exatamente porque nós vamos falar de assuntos maravilhosos nessa manhã que vão exigir fé no nosso coração. E nós precisamos dizer, nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que vão avançar, que queremos avançar, e eu quero falar sobre isso nessa manhã. Por quê? Uma igreja que vive pela fé, nós entendemos o seguinte: primeiro, em Hebreus 11, e logo depois que acaba essa afirmação no versículo 39, você vai chegar no capítulo 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E veja o que aqui diz Hebreus 11:6. Coloca aí, por favor. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, não só a igreja em si, mas cada um de nós. A Bíblia está dizendo que se eu vivo pela fé, eu agrado a Deus. Mas uma vida que não é vivida pela fé, é vivida baseado naquilo que a gente pode fazer segundo as nossas forças, segundo a nossa capacidade, segundo o que nós temos de possibilidade. Se a gente vive baseado assim, está dizendo que não agrada a Deus. Ele quer que a gente experimente o passo de fé, onde a gente dá o passo de fé, não porque a gente sabe o que está na frente, a gente sabe quem está na frente, que é Deus. Se Ele está guiando os nossos passos, então a gente vai andando dizendo, não, estamos seguros porque o Senhor está à frente de nós. Você acredita nisso? Amém? Isso é que andar pela fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também olhando o mesmo capítulo 11, dá uma olhada aí. Os últimos 2 versículos do capítulo 11 vai dizer o seguinte: depois que expõe todos os heróis e heroínas da fé, o texto vai dizer, todos esses, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Por quê? Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, Abraão, Sara,
Raabe, Davi, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que a Bíblia está dizendo nesses 2 últimos versículos é que Hebreus capítulo 11 não acabou. Os heróis e heroínas do Antigo Testamento estão registrados, mas a Bíblia está dizendo, olha, vocês também têm um legado de fé que vocês estão escrevendo. Eu não sei qual é o número do versículo que consta a sua vida. De Enoque vai dizer, Enoque pela fé andou com Deus. De Abraão vai dizer que ele creu na promessa. De Abel vai dizer que ele ofereceu um sacrifício melhor que Caim. Mas eu tenho certeza que existe o versículo, pela fé, Roosevelt Arantes da Silva, e aí está sendo escrito. Pela fé, você também tem um nome na galeria dos homens e mulheres, heróis e heroínas da fé. Eu quero que nós escrevamos como igreja um legado, onde alguém pode dizer no futuro, olha, aquela igreja, ela andou pela fé, não pelas circunstâncias, não pelo que ela podia fazer, mas por aquilo que o Senhor fez através dela. Milane, por favor. Irmãos, eu me desconjuntei hoje pela manhã. Eu acho que no meu armário tem um pacotinho cheio de fotos. Se puder pegar, eu ia usar essas fotos, mas eu terminei me esquecendo de buscar. Hoje, irmãos, lá em casa me arrumando, eu desci 3 vezes para pegar uma coisa, e 3 vezes eu subi, quando eu cheguei lá em cima, eu não peguei o que eu tinha que pegar. Eu desci, fiz outra coisa. Eu não estou perdendo a memória não, tá, irmãos? Eu desci, é que eu fui fazer outra coisa, comecei a fazer outra coisa e subi. Quando eu cheguei lá, mas eu não peguei. Aí desci de novo, fui fazer outra coisa e não peguei. Gente, peraí, agora eu vou focado. Peguei, graças a Deus, voltei, estou aqui. Então foi por isso que eu esqueci as fotos ali. Mas olha só, meus irmãos, Deus quer que nós escrevamos um legado de fé. As fotos que eu ia pegar aqui é de um memorial de oração que nós fizemos, que eu preciso que nós recoloquemos na parede. Naquela parede que está ali onde tem aquela porta de madeira, tinha um memorial com fotos do que essa igreja já experimentou, dando passos de fé. Tem as fotos registradas ali, que se tiver dentro do meu armário mesmo, vai chegar aqui daqui a pouco. Mas eu lembro de uma vez, quando eu cheguei aqui, não sei se foi na primeira ou na segunda campanha, aquela cozinha tinha o telhado de telha assim, brasilite, e na campanha de missões mundiais, deu aquela chuva que os irmãos conhecem daqui, voou o telhado, lembra disso? E o desafio, a igreja pequenininha é agora, vamos fazer campanha para missões ou vamos recuperar o telhado? E Deus disse, e a gente está seguindo o que Deus diz, segue, faz a campanha. Fizemos a campanha, enviamos a oferta. De repente, Deus mandou uma igreja do Rio de Janeiro vir aqui, nos visitou e disseram, nós vamos recuperar o telhado de vocês. E sabe o que foi? Fizeram, tiraram a telha e botaram laje. Olha como foi melhor. Era a classe das crianças, né? Lembra, irmã Tânia? Não tinha reformado. A irmã Tânia estava lá. Você sabe que a irmã Tânia participa da história dos batistas em Resende, né? Mas isso é bom, irmã Tânia. É ou não é, Alexandre? Ela participa, patrimônio tombado dos batistas resendenses. Achou? É isso aí mesmo, é isso aí. Meus irmãos, se a gente tivesse dito, eu estou falando de uma igreja que naquela época eu acho que arrecadava R$1.500, eu estou colocando por alto, no seu mês de dízimo e oferta. E estava dizendo assim, se a gente mandar a oferta missionária, a gente não vai ter dinheiro para recuperar o telhado. Mas nós não vamos andar pelo que nós vemos, vamos andar pelo que nós cremos. Deus mandou uma igreja que foi e tirou. E quando Deus manda, é melhor. Era brasilite e virou laje. Está aqui, é o primeiro motivo. Eu nem lembrava a ordem disso aqui, tem uns 200 anos que eu não pego esse pacote. Primeiro, está exatamente aqui, foi essa campanha de missões mundiais. Eles precisam de Cristo, a paz que liberta. Está aqui, as campanhas missionárias de nossa igreja sempre foram desafiadoras na dependência de Deus. Nossa igreja sempre tentou esperar a manifestação de Deus. Em 2011, oramos para alcançar 1.305. E mesmo com 11 parcelas de terrenos atrasadas,
alcançamos 1.381,50. Em 2012, fomos desafiados por Deus a alcançar 5.000 e Deus nos abençoou com 7.000. Nós não estamos andando pelo que nós temos. Nós estamos andando por quem nós temos, que é o Senhor. Percebe? Aqui, Operação Jesus Transforma, a gente mandou 5 pessoas um ano para fazer missões em outro lugar. E começamos a orar para mandar 25 pessoas da igreja para trans. E aqui está a foto de 25 pessoas que foi no ano seguinte lá para Guarulhos, em 2017. Você diz 25, mas a igreja eu acho que tinha 40 ou era 50, irmãos. Você diz, 25, mandar 25 agora está fácil. Agora a gente tem que mandar 100 ou 200. Porque aí foge do que nós podemos fazer. Vocês estão entendendo? Eu não vou poder ler isso tudo não, porque tem muita coisa para fazer. Mandamos 5 pela primeira vez, depois 25. Aqui está a reforma da cozinha, foi milagre. Os primeiros missionários que mandamos, pastor Hamilton. O muro que nós construímos aqui na casa de uma irmã. Assim que chegamos, a irmã tinha 2 meninas e não tinha muro na casa dela. E eu descobri que os traficantes passavam por ali para usar droga dentro do terreno. Eu disse, irmãos, nós vamos ver a nossa família vulnerável, não vamos fazer nada. Mas não tinha dinheiro na igreja. Então lançamos desafio, vamos construir o muro. Naquele ano, Deus mandou uma pessoa lá de Brasília visitar a nossa igreja. Olha, quem vem visitar a nossa igreja em dezembro, nesse período? E quando ele ouviu o desafio, ele disse, eu vou dar todo o material. Nós fizemos. E está lá construído até hoje o muro. Aqui tem a foto dos desbravadores. Aqui está o telhado da cozinha quando voou. Quem quiser depois vai vendo. Aqui, ó, irmã Tânia, essa está aqui, ó. Ministério Infantil. Está vendo? Ministério Infantil. Tinha 3 crianças nessa igreja. Começamos a orar. Manda criança, manda criança. Deus foi mandando. Depois tivemos que começar a orar. Manda professores, manda professores. Se a gente reclamar, tem muita criança e pouca gente, Deus não manda. Agora, se a gente fizer, Senhor, manda mais, Ele vai mandar. Olha aqui, ó. Isso aqui foi um culto. Olha a quantidade de crianças aqui atrás. Não sei se dá para os irmãos verem, mas eu vou passar as fotos aí. Isso aqui estava lotado. Tinha umas 40 crianças. A gente mandou, a gente orou. Irmãos, se começarmos a reclamar, tem muita criança, não cabe, Deus para. Ele para de mandar. Então é uma decisão nossa. A gente tem que orar e dizer, Senhor, manda terreno, manda sala nova. E Deus vai mandando. Tem aqui um monte de fotos, e eu só não vou passar para vocês agora, senão vocês não vão prestar atenção no restante da mensagem. Mas tem aqui, ó, tudo isso aqui foram coisas que essa igreja não poderia realizar, mas que nós oramos, e Deus fez. Deus fez. Márcio, tem a sua foto no dia das lajotas, lembra? Lembra das lajotas? Está aqui a foto, depois vocês vão ver. Agora, voltemos para o texto, porque eu tenho só mais 5 minutos. Olha o que diz o versículo 32 e 33a. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Grave bem. A vida cristã nunca foi caracterizada pela tranquilidade. Nunca. A vida cristã sempre foi caracterizada pela dificuldade, pela controvérsia, pela perseguição e pelo martírio. Essa é a marca da vida cristã. Tinha uma frase que eu aprendi como adolescente, ainda bem que eu aprendi lá, que dizia assim, quando tudo estiver tranquilo, duvide da sua fé. Alguma coisa está errada. A vida cristã nunca foi caracterizada pela tranquilidade. É impossível pensar que se o mundo em que nós estamos jaz no maligno, é o que diz 1 João 5,19, se esse mundo está governado pelo maligno, é impossível a gente acreditar que uma igreja, quando ela vai fazer a vontade de Deus, vai ser tudo tranquilo. Não vai. Então, como Jesus, eu estou sendo logo claro. Se a gente decide viver pela fé, então nos preparemos que vem tribulação, perseguição, luta, controvérsia. Porque senão, quando vier as lutas, as perseguições, as tribulações, as controvérsias, vão dizer, vamos começar a reclamar. Eu estou avisando antes.
Um servo, uma serva de Deus que busca fazer a vontade de Deus, terá tranquilidade aqui nesse mundo? Não. Mas grave bem, Deus quer que sejamos um povo preparado para as lutas. Ele falou isso com os apóstolos em João capítulo 15, a partir do versículo 17, ele vai dizer, olha, se o mundo me odeia, vai odiar vocês também. Se o mundo me persegue, Jesus está falando, vai perseguir vocês. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus termina essa conversa dizendo, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Essa é a versão da EBF, né, que a gente aprendeu. Mas para quem é da versão mais antiga, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus avisou. Então será assim em todo ambiente em que você tiver que lidar com aqueles que não são discípulos. A igreja experimentou isso. Se você olhar em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 16, você vai ver Pedro escrevendo à igreja dizendo, olha, existe um fogo que está incendiando vocês, e ele está falando da igreja que estava sendo perseguida, estava sendo morta, estava sendo enforcada, estava sendo martirizada. A nossa origem, a origem dos batistas brasileiros, é conhecida pela perseguição. Os batistas surgiram de um grupo chamado separatistas ingleses, que pelo fato de discordar da ligação da igreja com o Estado, alguns líderes que eram anglicanos anteriormente disseram, não, nós precisamos de uma reforma muito mais profunda, que leva a igreja a uma purificação, e nós precisamos da separação entre igreja e Estado, e por causa disso esses pastores começaram a ser perseguidos, mortos pelos outros pastores legalzinhos daquela época. E o que é que eles fizeram? Migraram para os Estados Unidos da América. E dali surge a história dos batistas que chegaram até nós. Então, sempre que a igreja decide, não, eu vou viver a vontade de Deus, certamente vai vir algum tipo de tribulação. Os primeiros missionários que chegaram ao Brasil, teve gente que foi morto, apedrejado aqui no Brasil, sabia disso? Menos de 200 anos tinha gente sendo morta, apedrejado. Por quê? Porque estava falando de Jesus. Agora, voltando especificamente para Hebreus capítulo 10. O que nós devemos fazer? Primeiro, viver pela fé nos move para a compaixão. Olha o que aqui diz aí, o versículo 34. Depois dele falar de todo o período, 33. Em certo momento vocês foram transformados em espetáculo. Espetáculo é sendo morto, tá, irmãos? Tanto para serem insultados como para serem maltratados. Versículo 33. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Versículo 34, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados. Essa frase me chamou a atenção o seguinte, alguém que está sofrendo, tem a tendência de pensar mais no seu sofrimento ou no sofrimento dos outros? Se você está sofrendo na pele, qual é a nossa tendência? Sentir o que você está sofrendo, pensar. Mas o texto está dizendo que aquela igreja que estava vivendo pela fé, ainda que estivesse sofrendo, ela estava se compadecendo dos outros. Uma igreja que vive pela fé, ela se move para a compaixão. Talvez domingo que vem, tenha até um sol maravilhoso, você vai pensar, puxa, uma praia agora seria muito bom. Mas se pensar, não, eu vou ter compaixão de pessoa que vai ter aqui, aí você abre mão de uma coisa para ficar com pessoas. Se você entender que tem pessoas que ainda precisam ouvir o evangelho, você abre mão para você se compadecer dessa pessoa. E sair, às vezes, debaixo de sol ou debaixo de chuva, a compaixão é um ato de fé. E eu vou dizer a você, fazendo um estudo essa semana, compaixão é diferente de empatia. A palavra bíblica é compaixão. Por quê? A palavra empatia significa se identificar com os sentimentos do outro. E segundo a definição do dicionário, necessariamente a empatia não nos leva à ação. A empatia é você sentir o que o outro está sentindo assim, eu te entendo.
Eu te entendo, eu sei o que você está sentindo, mas isso necessariamente não quer dizer que você vai fazer algo. A compaixão não. Você tem a empatia, você sente o que o outro está sentindo, mas a compaixão te leva a uma ação. O que a Bíblia nos chama não é só ter empatia. A Bíblia nos chama é compaixão. A palavra empatia, ela vem da origem também grega, da palavra que significa paixão. A paixão é passageira. Mas a compaixão não. A compaixão é a piedade e a identificação em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Diferentemente, está lá no conceito, diferentemente da simples empatia, a compaixão se foca no desejo da pessoa de aliviar o sofrimento da outra. Então não é só a gente ter empatia. Eu sei o que você está sentindo. Sim, precisamos, mas precisamos da compaixão, que nos leva a uma ação concreta de tentar acabar com o sofrimento do outro, ainda que eu esteja sofrendo. Uma igreja que vive pela fé, ela faz isso. Etimologicamente, a palavra compaixão significa sentimento comum ou união de sentimentos. Mais do que definições do que é compaixão, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus, ele tinha recebido a notícia de que o seu primo, João Batista, tinha sido morto. Os discípulos tinham feito uma grande ação evangelística, eles retornam, e em Marcos capítulo 6 vai dizer que Jesus faz uma proposta para os discípulos. Vamos para o outro lado do rio, vamos descansar. E o texto vai dizer que eles não tinham nem tempo para comer e nem tempo para descansar. Jesus atravessa um rio com os discípulos, chegando do outro lado, diz o texto que eles olham a multidão como ovelhas que não tinha pastor, e o texto diz, e ele se compadeceu. E aí ele começa a atender a necessidade daquelas pessoas. Ele prega a palavra, ele ensina. E alguém diz, Senhor, está muito tarde, despede logo esse povo porque eles estão sem comer. A gente quer fazer isso, despede logo esse povo. Jesus disse, não, deem vocês de comer. Mas Senhor, a gente não tem nada. Tem, vê o que é que tem. Descobriram que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas todo mundo foi alimentado. Então, naturalmente, nós não temos a inclinação de se importar com a dor do outro, ao ponto de nos mover para a mudança de realidade. Só a compaixão em Jesus nos leva a isso. Meus irmãos, essa mensagem tem 5 pontos, mas eu consegui vencer um agora de manhã. Então eu vou continuar à noite, se Deus permitir, se Ele me levar essa tarde. Mas olha só, a gente vai ver alguns desafios na nossa Assembleia. E só esse ponto de compaixão já deve nos levar a pensar o seguinte, a gente não tem condições de tudo isso. Mas há um povo que precisa ser alcançado. E aí? Que Deus nos ajude a vivermos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém?